Olá! No vídeo de hoje a gente vai tratar de um dos pontos que mais traz dúvida em qualquer casal, qualquer pessoa que esteja se separando, ou pensando em se separar, ou até mesmo em se unir, já pensando no futuro. Afinal, como funciona a questão da guarda compartilhada, guarda unilateral dos filhos menores quando o relacionamento acaba? Acompanha comigo até o final do vídeo para você entender. Bom, hoje em dia é muito comum que as pessoas já tenham uma noção daquilo que é correto. Então, praticamente todo mundo que vai pesquisar esse tipo de coisa já sabe, por exemplo, que a guarda compartilhada, ela é a guarda via de regra, ou seja, ela, se nada mais, se não tiver nenhum motivo especial, será concedida a guarda compartilhada a ambos os pais do menor quando há separação. Veja, nem sempre a guarda é discutida só quando há separação, tá? Pode acontecer, como a gente vê em alguns casos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que o jovem, o menor de idade, seja separado dos seus pais em situações de risco, etc. Então, a guarda ela vai tratar especificamente no meio comum, né, na hora que você está ali se divorciando, né, acabou a sua união estável, acabou o namoro, acabou aquela união. Como é que a gente vai lidar com isso? Em princípio, o juiz e a lei vão estabelecer a guarda compartilhada. E como é que funciona? Os pais vão estabelecer de quem será a casa de referência do menor. Ou seja, se vai ser a casa de referência, vai ser a da mãe, se vai ser a do pai, mas algum dos dois tem que ser a casa de referência, tá? Então, nessa casa de referência é onde o menor vai ser considerado, né, a sua residência básica. Então, na guarda compartilhada, os pais não têm necessariamente que pagar pensão um para o outro, né? Eles vão dividir as despesas do menor entre eles. Então, se o filho menor gasta R$1.000 e há a guarda compartilhada, o certo, teoricamente, seria que cada pai arcasse com metade das despesas. Na prática, o que acontece? Muitas vezes um dos pais tem mais condição que o outro. Vamos lembrar que a pensão alimentícia ela é baseada em dois quesitos básicos: necessidade e capacidade. Então, tem que haver a necessidade do menor de ser alimentado, né? Então, logicamente, a criança, o adolescente, como não pode trabalhar, se sustentar, ele tem que ser criado pelos pais. Cabe aos pais ou seus responsáveis, né, cumprir com esse dever de alimentar, de proteger, de guardar, vigiar e etc. Então, na guarda compartilhada, teoricamente, os pais vão dividir as despesas, mas pode ser que um dos pais tenha melhores condições que o outro, e isso pode gerar, por exemplo, o dever de pagar pensão alimentícia ao filho menor. Isso impede com alguma coisa com relação à guarda? Não, gente. Na maioria das vezes, é lógico que a gente fala aqui aquilo que acontece na maioria das vezes, porque dependendo do caso, uma coisa pode mudar, pode ter uma situação de risco, pode ter uma mudança ali de panorama. Mas, em princípio, na guarda compartilhada, a pensão é uma coisa, a guarda é outra. Então, na guarda compartilhada, os pais vão decidir juntos como é que vai ser feita a educação do filho ou da filha menor. Então, vão decidir juntos para qual escola que vai, quais atividades vão fazer, qual horário de dormir, qual horário de acordar, para onde vai, se vai viajar para casa, se vai para casa do amiguinho, se não vai. Eles vão ter que entrar num consenso para ver o que é melhor para o interesse da criança. Mas e se os pais não se falarem? Não importa. Em princípio, mesmo que os pais se odeiem, não falam mais um com o outro, a guarda compartilhada normalmente é o de praxe mesmo nesses casos. E aí o que acontece? Quando um dos pais não consegue se entender com o outro, então existe uma situação em que precisa de uma decisão e os pais não concordam, como por exemplo, e aí é bom a gente lembrar, é dever dos pais instruir os filhos, por exemplo, na sua religião, a religião da família. Então, se o pai é católico e a mãe é de uma outra religião, né, que não seja nem cristã, por exemplo, e existe um conflito, o juiz pode ser chamado a intervir. Então, na guarda compartilhada, é basicamente assim que funciona. Os dois vão ter sempre que entrar de acordo para saber como é que vai ser feita a educação da criança, e aí você tem, quando eles não conseguem se entender, o juiz é levado a decidir, em última palavra, a decisão sobre aquele menor.
Então ele vai ouvir o lado do pai, vai ouvir o lado da mãe e pode decidir até sem ser nenhuma opção do pai, nenhuma opção da mãe. Tá? O juiz ele toma a decisão final pelo bem do menor. Um outro ponto importante que a gente precisa esclarecer na guarda compartilhada é com relação à convivência. A guarda compartilhada não quer dizer que vai ficar metade do tempo com a mãe e metade do tempo com o pai. Isso até pode acontecer, e nós já tivemos casos aqui no escritório em que a gente conseguiu ter essa harmonia da família para que pudesse passar metade do tempo com um, metade do tempo com o outro. Mas não quer dizer necessariamente isso. A convivência é um direito tanto dos pais quanto da criança. Então, pode ser muito bem acertado que a guarda seja compartilhada, mas que o pai só fique com a criança a cada 15 dias, ou a mãe só fique com a criança a cada 15 dias. Tanto faz. Isso pode ser muito bem dialogado. E quando não é possível a guarda compartilhada? Bom, se existe algum prejuízo para a criança, veja que não é só se o pai quiser. Então, por exemplo, às vezes as pessoas acreditam que o pai não quer a guarda, então o juiz vai dar a guarda unilateral para a mãe. Não é assim que funciona. A guarda unilateral é uma exceção, ou seja, só se ficar provado que a guarda compartilhada não será a melhor solução. Então, por exemplo, se existe uma situação em que foi necessário entrar com a Lei Maria da Penha, uma medida protetiva para proteger a mãe do pai agressivo ou o filho. Então, se houver algum tipo de conflito, algum tipo de risco, aí o juiz vai considerar para aplicar ou não a guarda unilateral. A guarda pode ser modificada? É claro, gente. A maioria das decisões judiciais, especialmente com relação à família, depende da vontade e de vários fatores. Então ela pode ser revista depois? Pode. Pode ser que o pai, por exemplo, perca a guarda compartilhada do filho porque se envolveu em alcoolismo, ou teve algum problema financeiro, ou não cumpriu com algum dos seus deveres, ou por algum motivo fora do seu controle, tenha perdido a guarda compartilhada. Ele vai poder, no futuro, pedir essa guarda novamente? Claro, desde que mudem as circunstâncias, desde que seja possível e que seja, mais uma vez, lembrando, o melhor para a criança, né? Para o menor de idade, para o infante. Então, a guarda unilateral exime do direito, exime da obrigação? Não. Então, muitas vezes as pessoas acreditam o seguinte, tem muito pai que, eu não quero a guarda do filho, dou a guarda toda para a mãe e não sou obrigado a pagar mais nada. Não. Guarda, como a gente falou, é uma coisa. Guarda é o dever de proteger, de cuidar, de educar, de dizer o que o filho vai fazer, com quem ele vai andar, para onde ele vai. Isso é dever dos pais e é definido pela guarda. Guarda compartilhada, os dois pais que vão fazer. Guarda unilateral, só um dos pais vai determinar e o outro pai não vai fazer nada? Não. O outro genitor, o outro pai ou a mãe que não seja o detentor da guarda unilateral, ele terá o dever de supervisionar, fiscalizar se está sendo tudo feito de acordo para o melhor interesse do menor. Não é para o seu melhor interesse, é para o interesse sempre da criança, do infante. Tá bom? Então, uma vez determinada a guarda, aí sim a gente vai discutir questão de alimentos, se tem que pagar pensão ou não. A gente já viu casos, inclusive aqui no escritório, em que, por exemplo, o pai teve a guarda, o pai conseguiu a guarda unilateral da criança e mesmo assim foi obrigado a pagar pensão alimentícia para a mãe, mesmo tendo a guarda unilateral da criança. Então, pensão alimentícia é uma coisa que nós vamos tratar em outro vídeo, mas já para lembrar, pensão alimentícia tem a ver com o quesito necessidade e o quesito capacidade. Então, quem pode mais, normalmente contribui com quem pode menos. E, lógico, tem que haver necessidade. Então, se, por exemplo, o pai trabalha, ele ganha R$1.000, e a mãe tem a guarda unilateral da criança, e a mãe ganha R$5.000, o que vai acontecer? O filho, ele tem necessariamente que receber, tem a obrigação, mas o juiz vai analisar a necessidade e a capacidade. Então o pai às vezes não tem capacidade de pagar, a mãe tem as condições de arcar com tudo. Pode ser que o juiz conceda uma pensão alimentícia bem pequena, ou às vezes até pensão nenhuma. Então tudo isso é muito relativo, tudo isso são coisas que só quando o advogado, nosso escritório, analisa caso a caso, é que a gente vai fornecer a solução adequada para cada cliente, tá bom? Mas espero que tenha sido útil e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!